318º dia. Ezequiel 7. O fim está próximo. O Senhor Deus falou comigo assim: homem mortal, é isto que eu, o Senhor Deus, estou dizendo à terra de Israel. Tudo está acabado. Este é o fim do país inteiro. Povo de Israel, o fim chegou. Vocês sentirão a minha ira, pois eu os estou julgando pelo que fizeram. Farei com que vocês sofram porque fizeram coisas imorais. Vou castigá-los sem dó nem piedade. Eu os castigarei pelas coisas nojentas que fizeram, para que vocês fiquem sabendo que eu sou o Senhor. O que o Senhor Deus diz é isto: cairão sobre vocês desastres, um em cima do outro. Tudo está terminado. É o fim. Vocês estão acabados. O fim está chegando para vocês que moram nesta terra. Está se aproximando o tempo em que nos santuários das montanhas não haverá mais festas, mas somente confusão. Logo, vocês vão sentir toda a força da minha ira. Eu estou julgando vocês pelo que têm feito. Farei com que sofram as consequências do seu nojento modo de agir. Não pouparei vocês, nem terei piedade. Eu os castigarei pelas coisas imorais que têm feito, de modo que vocês saberão que eu sou o Senhor e que sou eu quem os castiga. O dia da desgraça está chegando. Por toda parte há violência. O orgulho cresce. A violência aumenta e é um castigo para a maldade do povo. Tudo que é deles desaparecerá. A sua riqueza, a sua fama, a sua glória. O tempo está chegando. Está perto o dia em que não adiantará mais comprar nem vender, pois a ira do Senhor cairá igualmente sobre todos. Nenhum comerciante viverá o suficiente para tornar a ganhar tudo o que perdeu, pois a ira do Senhor cairá sobre todos. Os maus não continuarão a viver. São tocadas as cornetas e todos se preparam, mas ninguém sai para a guerra, porque a ira do Senhor cairá sobre todos igualmente. Castigo para o povo de Israel. Há luta nas ruas e peste e fome nas casas. Quem estiver no campo morrerá na batalha, e quem estiver na cidade será devorado pela peste e pela fome. Alguns, como pombas dos vales, fugirão para as montanhas, e todos gemerão por causa dos seus pecados. As mãos de todos perderão as forças, e os seus joelhos tremerão. Em sinal de tristeza, eles vestirão roupa feita de pano grosseiro e tremerão como varas verdes. As cabeças deles serão rapadas e todos passarão vergonha. Jogarão seu ouro e a sua prata nas ruas como lixo, porque quando Deus ficar enfurecido, nem ouro nem prata poderão salvá-los. Eles não poderão usá-los para satisfazer os seus desejos e encherem os seus estômagos. O ouro e a prata os levaram a pecar. Eles se orgulhavam das suas lindas joias, porém as usaram para fazer ídolos nojentos. Foi por isso que Deus fez com que eles ficassem com nojo das suas riquezas. Eu vou deixar que estrangeiros os roubem, diz o Senhor. Os maus pegarão toda a sua riqueza e a tratarão como se fosse uma coisa imunda. Não farei nada quando o meu templo for desrespeitado, quando ladrões o invadirem e profanarem. Tudo é confusão. A terra está cheia de assassinos e as cidades estão cheias de violência. Trarei aqui as nações mais perversas e lhes darei as casas de vocês. Quando eu chegar às nações pagãs, profanarem os lugares onde vocês adoram. Até os homens fortes perderão a confiança em si mesmos. O desespero está chegando. Vocês procuraram a paz, porém
não a encontrarão. Haverá desgraça após desgraça e más notícias em cima de más notícias. Vocês pedirão que os profetas expliquem o que eles estão vendo que vai acontecer. Os sacerdotes não terão nada para ensinar ao povo, e os velhos não terão conselhos para dar. O rei chorará, o príncipe perderá as esperanças, e o povo tremerá de medo. Eu castigarei vocês por tudo o que fizeram, e os julgarei do modo como vocês julgaram os outros. Isso mostrará que eu sou o Senhor. Ezequiel 8. A idolatria em Jerusalém. Um dia, os ídolos do povo de Judá estavam me visitando em casa. Fazia exatamente 6 anos, 6 meses e 5 dias que eles tinham sido levados como prisioneiros. De repente, o poder do Senhor Deus veio sobre mim. Olhei e tive uma visão. Nela, vi um ser que parecia feito de fogo. Da cintura para baixo, o seu corpo parecia fogo, e da cintura para cima, brilhava como bronze polido. Ele estendeu o que parecia uma mão e me agarrou pelos cabelos. E nessa visão, o Espírito de Deus me levantou bem alto no ar e me levou até Jerusalém. Ele me levou até a parte de dentro do portão norte do templo, onde havia um ídolo que era uma ofensa contra Deus. Ali eu vi a glória do Deus de Israel, como eu tinha visto na minha visão perto do rio Quebar. Deus me disse: homem mortal, olhe para o norte. Olhei e ali perto do altar, na entrada do portão, vi o ídolo que era uma ofensa contra Deus. E Deus me disse: homem mortal, você vê o que está acontecendo? Olhe para as coisas nojentas que o povo de Israel está fazendo aqui, para me afastar cada vez mais do meu lugar santo. Você verá coisas ainda mais vergonhosas do que essas. Ele me levou até a entrada do pátio de fora e me mostrou um buraco na parede e disse: homem mortal, arrebente esta parede. Arrebentei a parede e encontrei uma porta. Então ele me disse: entre e veja as coisas imorais e vergonhosas que estão fazendo aí dentro. Entrei e olhei. As paredes estavam cobertas com desenhos de cobras e outros animais impuros e de outras coisas que os israelitas estavam adorando. 70 líderes israelitas se achavam ali, e entre eles estava já Zanias, filho de Safã. Cada um segurava um queimador de incenso, do qual saía fumaça. Aí Deus me perguntou: homem mortal, você está vendo o que os líderes israelitas estão fazendo em segredo? Estão prestando culto em um salão cheio de imagens. A desculpa deles é esta: o Senhor Deus não está vendo. Ele abandonou o país. Depois, Deus me disse o seguinte: você verá esses líderes fazendo coisas ainda mais vergonhosas do que isto. E ele me levou até o portão norte do templo e me mostrou mulheres chorando a morte do Deus Tamuz. O Senhor Deus perguntou: homem mortal, você está vendo isso? Pois verá coisas ainda mais vergonhosas. Depois ele me levou para o pátio interno do templo. Ali, perto da entrada do templo, entre o altar e o corredor, havia uns 25 homens. Estavam de costas para o templo, virados para o leste e se curvavam até o chão, adorando o sol nascente. Então o Senhor me disse: homem mortal, você está vendo isso? Essa gente de Judá faz todas as coisas vergonhosas que você viu aqui e ainda não fica satisfeita. Por causa deles, há violência por toda parte, no país inteiro.
Além disso, eles vêm e fazem essas coisas aqui no templo, e assim me irritam mais ainda. Veja só como me insultam da pior maneira possível. Por causa disso, eles sentirão toda a diferença da minha ira. Não deixarei ninguém escapar e não terei pena de ninguém. Eles gritarão com toda a força, pedindo a minha ajuda, mas eu não os atenderei. Hebreus 7. Melquisedeque, rei e sacerdote. Esse Melquisedeque era rei da cidade de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Quando Abraão estava voltando da batalha em que matou os reis, Melquisedeque foi ao encontro dele e o abençoou. Abraão lhe deu a 10ª parte de tudo que ele havia tomado dos inimigos na batalha. O nome de Melquisedeque quer dizer primeiramente rei da justiça. E porque ele era rei de Salém, o seu nome também quer dizer rei da paz. Não se conhece o pai, nem a mãe, nem qualquer antepassado de Melquisedeque. E também não se sabe nada sobre o seu nascimento ou sobre a sua morte. Por ser como filho de Deus, ele continua sacerdote para sempre. Vejam como Melquisedeque era grande. Abraão, o patriarca, lhe deu a 10ª parte de tudo o que havia tomado dos inimigos na batalha. Conforme a lei de Moisés, os sacerdotes que são descendentes de Levi têm a obrigação de receber do povo a 10ª parte de tudo. Eles recebem dos seus próprios patrícios, embora estes também sejam descendentes de Abraão. Melquisedeque não era descendente de Levi, mas recebeu a 10ª parte daquilo que Abraão havia tomado na batalha e o abençoou. Sim, abençoou o próprio Abraão, que havia recebido as promessas de Deus. Não há dúvida de que aquele que abençoa é mais importante do que aquele que é abençoado. No caso dos sacerdotes, a 10ª parte é recebida por homens que um dia vão morrer. Mas, no caso de Melquisedeque, como dizem as Escrituras Sagradas, a 10ª parte foi recebida por alguém que continua vivo. Portanto, quando Abraão pagou a 10ª parte, Levi, cujos descendentes recebem a 10ª parte, também pagou, pois Levi não tinha nascido e, por assim dizer, ainda estava no corpo do seu antepassado Abraão, quando este se encontrou com Melquisedeque. A lei que o povo de Israel recebeu se baseava no sacerdócio dos levitas. Ora, se o trabalho dos sacerdotes levitas tivesse sido perfeito, não haveria necessidade de aparecer outro tipo de sacerdote, da ordem do sacerdócio de Melquisedeque, e não da ordem de Arão. Pois, quando se muda o sacerdócio, a lei também precisa ser mudada. E o nosso Senhor Jesus, a respeito de quem são ditas essas coisas, pertencia a outra tribo, e nenhum membro dessa tribo jamais serviu como sacerdote. É sabido que por nascimento Jesus, o nosso Senhor, pertencia à tribo de Judá. E Moisés não disse nada dessa tribo quando falou a respeito de sacerdotes. Outro sacerdote como Melquisedeque. E tudo isso se torna bem mais claro, pois surgiu um sacerdote diferente, parecido com Melquisedeque. Ele não foi feito sacerdote pelas leis ou regras humanas, porém se tornou sacerdote por meio do poder de uma vida que não tem fim. Porque as Escrituras Sagradas dizem: você será sacerdote para sempre, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Assim, a regra antiga foi anulada, porque era fraca e inútil, pois a lei não podia aperfeiçoar nada. Mas
Agora Deus nos deu uma esperança melhor, por meio da qual chegamos perto dele. Além disso, há o juramento de Deus. Não houve juramento quando os outros se tornaram sacerdotes. Porém, houve juramento quando Jesus se tornou sacerdote, pois Deus lhe disse: o Senhor jurou e não voltará atrás. Ele disse: você será sacerdote para sempre. Portanto, essa diferença também faz com que Jesus seja a garantia de uma aliança melhor. Há ainda outra diferença. Os outros sacerdotes foram muitos, porque morriam e não podiam continuar o seu trabalho. Mas Jesus vive para sempre, e o seu sacerdócio não passa para ninguém. E por isso, ele pode, hoje e sempre, salvar as pessoas que vão a Deus por meio dele, porque Jesus vive para sempre, a fim de pedir a Deus em favor delas. Por isso, Jesus é o grande sacerdote de que necessitamos. Ele é perfeito e não tem nenhum pecado ou falha. Ele foi separado dos pecadores e elevado acima dos céus. Ele não é como os outros grandes sacerdotes. Não precisa oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele ofereceu um sacrifício uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo. A lei de Moisés escolheu homens que são imperfeitos para serem grandes sacerdotes, mas pela promessa feita com juramento, a qual veio depois da lei de Moisés, Deus escolhe o Filho que se tornou perfeito para sempre.